Olá pessoal, sejam bem-vindos ao CompactCast, o seu podcast compacto que descomplica o mundo financeiro. Meu nome é Fernando Franklin e hoje quero falar para vocês de uma coisa muito importante. Quanto custa uma medalha olímpica? Por que eu estou falando sobre isso? Bom, primeiro porque eu quero falar do valor das coisas e às vezes ele é muito relativo. Então vamos por partes. Primeira parte, quanto que custa uma medalha olímpica em si? Se a gente pensar na fabricação dela, a gente tem os materiais, e aí a gente vai falar aí que a medalha de ouro, que tem só 6 graminhas de ouro, custa em torno de uns 4.000, 4.200, 4.300 reais para ser feito. A medalha de prata, que aí tem um pouquinho mais de prata que a medalha de ouro, né, mas tem bastante ferro aí também, proporcionalmente falando, ela já custa 2.400, 2.500 reais. E a medalha de bronze, que não tem nada, basicamente bronze, ferro, um latão ali, né, quase, ela custa R$42, 43, 50 reais aí no máximo para ser feito. Então, isso em termos de custo de material. Claro que a gente tem questão de mão de obra, etc, tudo mais, né, a arte ali tem que pagar o artista, blá, 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 blá. Mas isso aí é o de menos, né? Então tem esse custo todo, vai ganhar aí no volume, mas fazer ela tem um preço relativamente baixo, se você parar para pensar, né? Menos de R$5.000 para a gente fazer uma medalha de ouro, né? A medalha de ouro das Olimpíadas. Porém, a gente tem que pensar que isso tem valores por trás que às vezes são inestimáveis. Então a gente tem um mercado que compra e vende essas medalhas também, né? São colecionadores, e a gente tem também os próprios medalhistas que podem querer ou não manter aquela medalha. Então vai ter gente que vai ter um amor por aquilo ali, que vai querer ver aquela situação, e outros não. E aí eu me lembro de um caso do Amaral, né, jogador de futebol, que ganhou a medalha de bronze nas Olimpíadas de 96, e num programa ele falou que vendeu por cerca de R$20.000. Há muito tempo atrás, R$20.000 era muito mais dinheiro do que é hoje, esse é um ponto importante, mas um valor relativamente baixo para algo que é uma conquista tão difícil, né? Se você parar para pensar, é muito difícil. Porém, era do futebol. Ser do futebol significa ali que tinha ali cerca de 23 jogadores, 24 jogadores, mais treinadores, etc, tudo mais, com aquela medalha de bronze. E era de bronze. Então, quando você tem muita gente para a mesma competição ganhando a medalha, então você tem um volume maior de pessoas ali que estão dispostas a vender, então, obviamente, o preço cai. Quando a medalha não é de ouro, também cai, né? E outra coisa também é o impacto que aquelas Olimpíadas efetivamente teve para os colecionadores, né? Então, uma Olimpíada marcante, obviamente, vai ser uma Olimpíada que vai ter um valor maior. Se é uma primeira conquista da modalidade para uma nação, também tem um valor maior. Se tem alguma forma de comprovar que aquela medalha é referente a uma nação específica, também vai ter um valor maior, né? E aí tudo isso vai impactando. Então é muito importante a gente levar em consideração que as coisas têm valores de acordo com as nossas situações, né? Então isso vale para tudo. Por que eu estou falando disso? Porque a maioria de vocês, obviamente, nunca vai ganhar uma medalha olímpica. Eu tenho certeza que a minha chance já passou há muito tempo, né? Eu tinha que ter sido lá atrás, mesmo na natação, talvez eu tinha tido alguma chance se eu tivesse tido algum comprometimento com isso que eu não tive, né? Então é sempre uma escolha e por isso que é tão difícil ganhar, porque depende de muito comprometimento para você poder chegar lá e obviamente muita qualidade, né? Mas voltando aí o que realmente me interessa, falar um pouquinho aí do que a gente tem que pensar. Então se você tem fome, né, e você está viajando, lembrar até de uma história quando eu estava fazendo uma excursão de terceiro ano, a gente estava indo para Porto Seguro, aí paramos lá na estrada, e aí um amigo meu resolveu comprar lá um Fandangos, daquele salgadinho, e pagou muito caro, né? Não vou lembrar aqui o valor, mas proporcionalmente na época era extremamente caro ao que era de mercado, né? Vamos falar umas 5, 6 vezes o que deveria ser, e todo mundo ficou brincando com ele, falando que ele tinha comprado Fandangos de ouro. E por quê? Para ele ali, ele precisava, ele queria, ele estava com fome, estava com vontade, e ele comprou e pagou caro por aquilo. Mas para quem não estava com vontade, não estava com fome, aquilo ali não tinha valor. Então o valor das coisas é muito conforme a nossa necessidade, nosso valor. O Amaral mesmo, que eu citei, que vendeu, ele falou, para ele, a medalha em si, a parte física, não interessa. Ele lembrar, ele ter as fotos, é mais do que suficiente. Na memória dele já está lá, e obviamente todo mundo sabe que ele
foi medalhista olímpico. Então aquilo ali não importa. Então ele já vendeu de tudo. Ele falou que já vendeu troféu, já vendeu medalha, já vendeu até sunga. Pô, quem compra uma sunga do Amaral, né? Falou que foi vender por R$1.000. Mas tudo bem, compraram. Por quê? Porque tem alguma coisa ali por trás que faz sentido, né? Então colecionador exige tudo. Colecionador de moeda antiga, que não tem valor monetário mais, mas tem valor para colecionador, e às vezes muito mais caro. As moedas também de datas especiais, né? Por exemplo, das Olimpíadas daqui do Brasil, são moedas colecionáveis que têm valores especiais, e muitas das vezes a gente recebe aquelas moedas e deixa ela passar e ignora, porque aquilo ali não tem valor diferente do valor monetário, né? Então, uma régua, por exemplo, essa régua aqui, ela é da leitura. Enquanto a leitura existir, vai ter dessa régua, então ela não tem valor colecionável. Mas pode ser que no futuro, né, se a leitura não existir, se a Santa Maria, o Colégio Santa Maria aqui não existir, pode ser que ela passe a ter algum valor de uma maneira diferenciada e para algum tipo de colecionador que gosta de lembrar da história e dos livros e da história do colégio, né, que o colégio é de sistema arquidiocesano, que é da PUC, então tem história por trás ali que obviamente a gente pode levar em consideração. Então, quando você for gastar seu dinheiro, você tem que lembrar o seguinte, né, aquilo que eu falo, da gente separar o emocional do racional. Você tem que lembrar que aquilo que você está gastando, você tem valor ali porque é emocionalmente positivo ou não. E não é porque se for emocionalmente positivo você não deve gastar. Se for só emocionalmente, se não for racionalmente. É só porque você deve entender que você está gastando aquilo ali de uma maneira não racional, tá? Então, é importante a gente tomar as decisões de uma maneira consciente financeiramente. Então, quando você vai viajar, né, eu vi uma postagem ontem, inclusive, da pessoa falando que muitas vezes as pessoas demoram a perceber que é muito mais significativo a pessoa gastar um dinheiro para poder montar uma casa, comprar um fogão, uma geladeira, etc., do que passar 15 dias na Europa. São escolhas que a gente faz. Quando você passa 15 dias na Europa, você está gastando ali uma grana, que seria o contrário de você montar ali uma casa, né? Pensando numa pessoa que tem que escolher entre um e outro, tá? Não quem tem condições de ter os dois, ou que já tem a casa montada, etc. Mas são escolhas que a gente faz, e não é que você não deva viajar. O grande ponto é que às vezes a gente precisa de uma maneira ou de outra tomar uma decisão um pouco mais embasada, que se a gente parar para raciocinar, naquele momento da nossa vida faz mais sentido, e para as nossas emoções, gastar o dinheiro com uma viagem que vai durar de 15 dias, né? E claro, vai ter experiências que a gente vai levar para a vida toda que podem ser extremamente importantes, ou faz mais sentido naquele momento ali a gente preparar uma base sólida da nossa vida, uma casa, um lugar para a gente voltar, para a gente estar tranquilo e deixar essa viagem para o momento seguinte. Vale lembrar que os juros é composto. E se é composto, quanto menos a gente gasta agora, mais a gente tem para o futuro. Então pense um pouquinho nisso e até a próxima.